senhor já volta respondendo ao Então doutor vamos Reinaldo. lá. Então está se criando uma figura nova. Essa figura nova, se vai ser aceita pelos escritórios de advocacia ou não, se vai pegar ou não, tá? É um ponto. O autor do projeto, quando ele faz isso daqui por tempo ilimitado, ou seja, ele cria uma nova categoria a ser fiscalizada pela OAB. No relatório que foi feito do deputado Fábio Tradi, aí ele já coloca uma limitação de tempo, mas negociada com o autor, tipo assim, tu vai fazer por 3 anos, se der certo, a gente continua, ok? Então ele aceitou, porque é uma proposta de uma profissão nova, de uma novidade. Com respeito a quem quer advogar, tá? A questão do exame de ordem para o advogado, aí faz 2 anos que nós temos no nosso movimento, na página do nosso site, no mmbd.org, nós temos as provas documentais que mostram como a OAB manipula para reprovar dessa história, que vocês já entraram na justiça contra todas as provas, vocês entram e nunca conseguiram uma decisão judicial que lhes fosse beneficiar. Nós temos o parecer do Procurador-Geral da República. Pode parecer que você quiser, mas nunca houve uma decisão judicial contra esse fato. E eu lhe digo que você deve respeitar a ordem Constituição e deve respeitar a instituição do Poder Judiciário que tem analisado todas essas questões. Só para colocar o fato submetidas. que no ano passado a Câmara dos Deputados teve um projeto para se acabar com o exame de ordem. E foi derrotado majoritariamente. Não foi aprovado. Majoritariamente. Foi votado no dia 5 de dezembro de 2013. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou favorável ao exame de ordem. As demais categorias profissionais são favoráveis à instituição do exame. Haveria concorrência no mercado de trabalho entre os advogados e os chamados paralegais, Reinaldo? Olha, eu acho que não. O paralegal é um complemento do trabalho do advogado. O trabalho do advogado é insubstituível. Tá? O trabalho do estagiário é insubstituível. O trabalho do paralegal, volto a falar, nós somos neutros nessa questão do paralegal, justamente porque é uma coisa nova. E eu ainda acho, repito, que não dá para falar sobre a cara de uma criança quando está na barriga da mãe. É uma experiência que nós temos referência lá fora. Como vai ser aqui no Brasil, ainda vai ser uma incógnita e nós vamos ver como vai funcionar. Achamos que sim, que pode melhorar o trabalho dos advogados, liberando ele para fazer o seu trabalho final, que é o exercício da advocacia. Doutor Ibanez, haveria essa concorrência? Não acredito em nenhum tipo de concorrência, até porque eu não acredito na própria contratação nesse estilo. Então, não consigo imaginar um escritório que contrate nessa forma do paralegal. Eu acredito que não haveria a questão da concorrência, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mesmo nessa questão, por exemplo, do salário, a gente já sabe que o salário do estagiário, por exemplo, é menor, o paralegal talvez teria um salário reduzido. Essa questão poderia criar essa concorrência, de repente? De maneira nenhuma, eu não acredito sequer na contratação. Eu acredito que nenhum escritório trabalharia com essa figura, até porque ela é totalmente, hoje, dentro do cenário jurídico, ela até não existe essa possibilidade. Ninguém trabalha com isso, com esse paralegal, com essa finalidade que eles buscam no projeto. Eu acredito que na figura que já existe atualmente, que é aqueles assessores que ajudam dentro do escritório, tanto na organização quanto na realização de perícias, isso aí sim, isso existe, e para isso não precisa estar inserido sob o controle da ordem, tá? É como um funcionário normal dentro de um escritório. Então, não acredito nesse tipo de concorrência. E vai cair a qualidade, por exemplo, dos profissionais? Eu não respondi a pergunta que o doutor Ibanez respondeu. Não, eu já acredito que melhora, sim. E acredito como a profissão de advogado é uma profissão autônoma, tá? Vale sempre o valor pessoal. Ou seja, nós podemos ter um excelente profissional que seja paralegal, tá? Com curso médio, com segundo grau, com curso técnico, tá? Mas que seja tão importante para o escritório que, de repente, pode ganhar até mais do que advogado. Eu não vejo isso. E o que eu vejo o doutor Ibanez colocando, não sei se essa é a posição da OAB, se for extremamente retrógrada, é uma novidade. Então, se vai funcionar ou não, não sei. E se tem pessoal que dá assessoria para os escritórios sem fiscalização da OAB, o paralegal não. O paralegal vai estar sob a fiscalização do exercício profissional pela OAB. Essa eu acho uma vantagem. Mas eu não sei ainda se isso vai pegar ou não aqui no Brasil. E, para isso, eu dou o crédito da dúvida, coisa que o doutor Ibanez não está dando. O projeto, nesse caso, ele é totalmente desvirtuado da finalidade que busca aqui, pelo menos o que expõe aquele que, no caso, está defendendo. Por que ele é totalmente desvirtuado? Porque ele tenta equiparar essa figura do paralegal a um estagiário com algumas atribuições que são da carreira.
E o paralegal, na figura que ele coloca, seria aquela pessoa que assessoraria em várias áreas, independente de ser formado, inclusive, em direito. Porque ele fala no nível técnico, ele fala no auxiliar. Então, não haveria necessidade, dentro de uma regulamentação da ordem e com equiparação aos poderes de um estagiário e sob a supervisão de um advogado, da existência desse profissional. Esse profissional, na verdade, se não for pelo desvirtuamento que se tenta chegar, ele já existe. Ele já existe e pode ser o próprio bacharel de direito. Ele só não consegue ser advogado. E a finalidade do projeto, ela está bem clara quando você diz que ao final de determinado tempo ele tem que fazer o exame, porque senão ele perde. Então, essa parte do projeto e essa finalidade colocada de forma bastante clara pelo Reinaldo aqui, e eu acredito nisso que o Reinaldo está falando, no que ele está falando, não no que está escrito, de que um profissional dentro de um escritório, um perito, um contador, um auxiliar, um administrador, ele pode até ganhar mais do que um advogado, e ganha. Em alguns casos, ganha. Agora, não com essa figura de equiparação e com finalidade específica, como está nesse projeto. Então, isso que o Reinaldo coloca de se criar uma carreira de assessoria, isso existe em todos os lugares. Se você pegar uma estrutura funcional, seja ela do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia da União, todas elas devem ter uma estrutura paralela, que auxilie na finalidade que é a prestação de serviço à população, seja ela no Judiciário, no Ministério Público, na Advocacia da União e no escritório de advocacia. Agora, independente disso, ele não precisa ser estagiário, ele não precisa ser advogado e sequer precisa ser bacharel em direito. Ele pode ser um servidor do Poder Judiciário, se formando em economia, em administração e prestar serviço no gabinete de um ministro. Agora, vai cair a qualidade do profissional ou não? Só um minutinho para complementar ainda essa colocação. Não dá. O doutor Ibanez ainda disse alguns pontos. No projeto original, não tem limite, é um novo cargo, é exatamente o que eu estou falando, é por isso que eu digo que com relação ao projeto, nós somos neutros. Sim, tá? Só somos contrários aqui. O que foi aprovado foi com a limitação dos 3 anos. É o substitutivo do Fábio Sim, Tradi, então, que foi aprovado. É o que eu vou entrar nele, então. Porque, vamos lá, no projeto, o único ponto que nós tínhamos uma certa ressalva era o fato de necessitar ser bacharel em Direito, sendo que lá fora é um curso técnico. Mas tudo bem, é o início. Vamos ver como vai ficar. No substitutivo apresentado pelo deputado Fábio aprovado Tradi, na Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado com ressalvas. O texto final ainda não foi aprovado. Não, foi aprovado, está indo para o Senado. Agora. Não. Ainda, o texto final ainda não saiu da CCJ, ainda que eu estou esperando justamente esse documento. Mas no substitutivo, o Fábio Tradi, que é o líder da bancada dos advogados, conversa, acho que todo dia até com o Marcos Vinícius, que é o presidente nacional, tá? Ou seja, está intrinsecamente ligado à OAB, ele faz as modificações que o doutor Ibanez está contrariando. Porque ele que dá o prazo de 2 anos, ele que fala que primeiro 3. tem que ser 2 anos de estagiário e depois 2 anos entra o 3 anos de paralegal. Isso. Depois disso, é aí o ponto que nós brigamos, porque acaba com o artigo 4º do lato sensu. Então, só minha pergunta é o seguinte, precisaria ter uma discussão, uma audiência pública com todo mundo, com todas as vertentes? Por exemplo, os bacharéis, os escritórios de advogados, a OAB Nacional com as OABs regionais, para tentar se chegar a uma... Não. Eu te digo uma coisa. Da maneira como está colocado aqui, e eu colho aqui o que dito pelo próprio Reinaldo, ele fala, primeiramente, no anseio dos escritórios e queria ajudar as escrituras. Então, eu não conheço aqui nenhum estudo junto aos escritórios, pelo menos junto ao meu e de vários colegas que eu tenho entendimento, não foi feito. De outra parte, eu vejo também, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar, e acompanho sites, as mídias sociais, e esse debate foi colocado nas mídias sociais, principalmente naqueles blogs que estão muito ligados a essa questão dos bacharéis, dos exames de ordem. E o resultado que se viu foi estarrecedor contra o projeto. Sim. Estarrecedor contra o projeto. Por quê? Porque eles próprios se sentiram como uma válvula de escape que não solucionaria o problema o grande problema que é o número grande de estudantes e de bacharéis que não conseguem a aprovação. E outra que cria uma figura que, da maneira como colocado, principalmente perante a mídia, perante a sociedade, não é essa figura que busca o Reinaldo, pelo menos aquilo que ele explica, de comparação com o que existe no exterior, daquele assessor realmente mais ou menos qualificado dentro de uma banca de advogados. Então, ficou aí uma grande dúvida e ficou um demérito em relação a essa situação. Isso está já bem consolidado nessas mídias. Não querem. E eu tenho muita dúvida, e aí falo para todos, eu tenho muita dúvida de quem é que vai dar entrada na ordem, caso esse projeto venha a ser encaminhado,
para pedir esse diploma, porque da maneira como foi colocado, ele estará recebendo um diploma de incompetência. Eu não me aprovo no exame de ordem e agora eu estou procurando aqui um diploma de incompetente, uma carteira de incompetente. E isso ficou bem patente em todos os debates, que é aquele cidadão que ele mesmo se coloca na posição de segunda classe. Porque ele, como bacharel já em direito, e ele sendo um profissional que queira auxiliar no escritório, ele consegue. Ele não precisa disso para chegar lá. Então, o debate sobre esse tema ele está fora desse circuito. Se eu quero realmente atender o escritório de advocacia, se eu quero trazer o bacharel de direito para que ele se profissionalize, para querendo futuramente ele ingresse no exame de ordem e passe a ser advogado, eu acho que esse debate realmente ele precisa ser ampliado, trazendo para dentro do debate tanto a ordem quanto os escritórios de advocacia, através de suas representações, os bacharéis em direito e a Câmara dos Deputados. E faço mais uma referência. Você fez referência a um ex-presidente da Ordem, que eu tenho todo o respeito por ele. Fez referência também ao Fábio Tradi, que foi presidente da Ordem, é um ex-presidente da Ordem e é respeitadíssimo por todos nós, advogados, e tem uma atuação muito forte dentro do Congresso Nacional. Mas eles estão lá como parlamentares, eles não estão lá como advogados representando a Ordem. Então, eles têm, num debate dessa natureza, de buscar as instituições e buscar o entendimento. Buscar o consenso até, o buscar entendimento. Um consenso. Até para um debate. E esse é o